Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e sou um dos hosts do programa. E hoje vamos falar sobre investimento. Estamos aqui com uma especialista no assunto, Dai Gilbert. Tudo bem? Kleber, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos descomplicar esse negócio de investimentos hoje. Dai, Daiane, na verdade, né? Por que é tão difícil falar sobre dinheiro? Por que a gente tem um tabu onde dizer quanto que eu faturo no ano, quanto que a minha empresa fatura, aqui no Brasil, parece ser algo tão horrível assim. Bom, quando a gente fala de dinheiro, a educação financeira ela é um gap, né? Existe um buraco aí no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil é um pouco mais intenso isso. E claro, a gente tem as crenças aí que acabam adicionando, né? Se a gente parar para lembrar, eh, é mais fácil um camelo entrar no buraquinho de uma agulha do que um rico no reino dos céus, né. Outras coisas que a gente ouve muito é que dinheiro não traz felicidade, e a pobreza traz, Sim, né. sim. Todo rico, roubou. Ué, a gente não tem pobre que rouba também? Né, então o dinheiro é mais sobre pessoas do que efetivamente sobre números, é mais sobre emoções. A psicologia financeira tem avançado muitos estudos em relação como as pessoas tomam decisão, possuem esse embasamento emocional. Não à toa, os 2 últimos prêmios Nobel de economia foram psicólogos que trouxeram, uma perspectiva emocional diante do dinheiro. Então a gente pode fatiar essa pergunta, Kleber, em 2 momentos a questão de crenças, de cultura, de emoções, mas a gente não pode dissociar que o Brasil viveu vários planos políticos, desculpa, planos financeiros, planos monetários fracassados. Nós aqui somos dos quarentões, imagina, eu tenho 44 anos. A gente ouviu os nossos pais ou os nossos avós, né? Eles faziam um rancho para 2, 3 meses. As pessoas tinham 2 geladeiras em casa porque a desvalorização do dinheiro era muito severa. Então ele precisava enfiar esse dinheiro em algum lugar, porque no banco tinha uma inflação gigante e tinha, assim, uma rentabilidade absurda, que era o chamado overnight, né, as pessoas deixavam o dinheiro de um dia para o outro, para poder se beneficiar, só que a inflação era tão agressiva quanto. Então, o brasileiro tem dificuldades com educação financeira, por razões culturais, emocionais, mas também por planos monetários fracassados. A nossa estabilidade monetária só aconteceu em 1994. Antes disso, a gente teve várias trocas de moedas e a gente não pode esquecer, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles viram confisco. Isso dá medo, né? Então, existe uma história por detrás dessa repulsa sobre o dinheiro. Então, tu acredita que com a mudança, né, com a chegada do Plano Real, com o antigo ministro e depois presidente Fernando Henrique Cardoso, a gente começou a ter uma certa estabilidade nesse sentido? Sem dúvida, hoje a gente fala, nossa, 15%, né? Na data deste podcast, é 15%, é muito importante falar, porque eu costumo falar que o mercado financeiro é uma verdade absoluta transitória. É uma verdade hoje, é absoluta agora, mas à tarde ou amanhã pode não ser, né? Então, hoje, no momento que a gente grava esse podcast, a taxa Selic é de 15%. Mas a gente não precisa ir muito tempo atrás. Ela era 48%, 50%, 60%. E a moeda trouxe essa reorganização, né, a gente teve um momento de paridade com o dólar, depois a gente teve a lei da responsabilidade fiscal, colocando mais uma lupa em cima dos gastos públicos, porque a contabilidade aí, o seu orçamento dentro da sua casa, ela não é diferente dentro de uma empresa e não é diferente dentro de um país. Você não pode gastar mais do que você ganha, Eu costumo usar isso também, essa que é logística, uma né. coisa É simples, uma coisa bem né? simples e a gente acaba eu tenho empresários aqui que estão iniciando, e bota um negócio lá, venda na internet.
É o nosso nicho aqui. E aí, às vezes, ele tá lá na cama dele ou no sofá dele e começa a fazer dinheiro. Só que Sim. ele não tem essa noção. Começa a misturar o princípio da entidade, começa a pagar as coisas na pessoa física. Eu digo, basicamente aqui é como tu pensar a tua vida dentro do teu apartamento, dentro daquilo que tu precisa no teu uso e consumo diário. Só que separado da tua pessoa jurídica e da tua pessoa física. Aí parece que faz assim, ó. Tum. Como eu não pensei nisso, né? Não, sério, Kleber? Sim, é É. isso, é assim que funciona. É, e essa fala que você trouxe agora me lembrou de uma situação que, assim, a maioria das pessoas acha que e eu tenho vários exemplos, eu vou começar a falar, você vai lembrar de algumas pessoas, talvez até clientes, eh, a maioria das pessoas acha que para investir é necessário muito dinheiro e ser muito entendido do assunto. Então vamos lá, eu fui gerente de banco muitos anos, Banco Safra, Citibank. Tive, clientes com altos salários, inclusive na área pública, e em alguns momentos eu tive clientes com uma renda mais baixa. Ter um grande salário, ou um grande diploma, ou uma grande carreira, não é sinônimo de lidar com dinheiro de forma adequada. Você pode lembrar que talvez você tenha um tio ou uma tia que foi uma empregada doméstica, um pedreiro, que tem o carrinho quitado, tem uma outra casinha alugada, tem o orçamento enxuto. E aí você conhece pessoas, clientes que têm um baita faturamento, mas está sempre atrapalhado, deixa o imposto atrasar, Sempre deixa o endividado. IPTU atrasar. Poxa, mas por quê? Porque não existe o equilíbrio. Eu costumo falar também, então assim, o que eu quero dizer é, não é questão de currículo saber lidar com dinheiro. É sobre, claro, tem a questão, o dinheiro, a gente às vezes trabalha com ele de forma muito intuitiva, só que depois da pandemia, momentos como esse, espaços como esse, foram criados para a gente descomplicar, para a gente democratizar os investimentos, né. A própria XP, ela nasceu há 24, 25 anos atrás, ensinando o brasileiro a investir melhor. Mais importante do que o volume e a quantidade de o conhecimento que você tem é começar, ainda com pouco, e ainda de forma simples, mas começar. Então, a jornada sobre o dinheiro não é uma corrida de 100 metros, é um Ironman, é um negócio muito maior, são mais de 50 quilômetros, são passos diários. Ter um investimento, uma segurança financeira é uma coletânea de várias escolhas, né, eu escolho viajar, parcelar no cartão ou eu escolho ter uma aplicação programada aqui que eu guardo mensalmente. Então, isso não é diferente na empresa, isso não é diferente dentro de um país. E aí, voltando lá para a gente fazer o fechamento dessa instabilidade monetária, a gente tem mais transparência, ainda que a gente tenha decepções em relação aos gastos públicos, mas a gente hoje tem mais transparência e mais regra. Teve um governo há 3 mandatos atrás, 2 mandatos, que caiu porque descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, né. Então o Brasil amadureceu enquanto instituição, enquanto regras, tem muito a amadurecer ainda. A gente, ter a autonomia do Banco Central é super importante, para a gente não ficar à mercê dos desmandos políticos, né, os países mais sérios do mundo têm independência do Banco Central. Hoje a gente tem isso, isso não é brincadeira. A gente tem que levar isso em conta, que isso foi um avanço. A gente tem hoje uma clareza maior em relação à inflação, embora a gente olha muito para a inflação ali da cesta básica, mas a inflação de serviços está aumentando. E eu sempre falo lá na CBN que a conta é simples. À medida que a inflação subir, a gente vai ter que ter taxa de juros para poder administrar. Então, assim, a gente precisa controlar os gastos públicos. Ter incentivos do governo é bom para as empresas? É. As empresas tornam isso crescimento, geração de emprego. Ter benefícios sociais para pessoas que precisam, né? Hoje a gente tem onde eu quero chegar? A gente está gastando muito enquanto país. Então, daí até era A Bolsa Família, em 2019, ela custava 32 bilhões. Hoje está custando 150 bilhões. Então, tudo isso impacta no nosso bolso. Eu estou trazendo isso, Kleber, porque as decisões de Brasília ou as decisões lá nos Estados Unidos, elas impactam o bolso das pessoas.
Mas eu não viajo, Dai, eu não vou para os Estados Unidos. Sim, mas você, como eu, deve abastecer o carro ou comer o pãozinho de trigo, que é dolarizado. É verdade. E o ano passado a gente chegou a um número, né, batemos o recorde de 3,6 trilhões de impostos pagos. É violenta a quantidade de É, imposto que se paga, nossa, né? começar a contar hoje eu vou morrer e não vou chegar até esse número. Mas assim, levar aqui para o nosso uma coisa mais caseira. Eu tenho a impressão, assim como outras pessoas, que há 15 anos atrás, com menos informações, né, muito menos informações do que a gente tem hoje, apesar do que as informações hoje elas são muito pequenas, muito genéricas, as pessoas conseguiam adquirir mais, conseguiam adquirir um carro com maior facilidade, um terreno, uma casa, os nossos pais, os nossos tios, né? O que está acontecendo? Essa taxa Selic, a gente realmente perdeu o poder de compra. Isso está atrelado ao governo, porque eu vejo que hoje a pessoa, para conseguir comprar um imóvel de R$ 200.000, tem que dar uma entrada de 40.000 para poder adquirir. Então, imagina, hoje cerca de 65, 70% das pessoas ganham até 2 salários mínimos. Como conseguir? Se- Onde que está aí a... Onde que a gente está errando na nossa educação financeira? Bom, eu fiz um trabalho bem interessante aqui na Prefeitura de Florianópolis, de educação financeira na sala de aula. Coisa simples, né? Ensinar o beabá para as crianças de quinto a nono ano, algumas com o objetivo de levar essa notícia para dentro de casa e impactar os pais, e para os mais jovens, para eles começarem a organizar esse começo da vida adulta. Eh, a gente precisa pensar, precisa reforçar, precisa trazer aqui que as instituições financeiras, elas se abriram muito. No passado, a gente tinha poucas instituições financeiras. Hoje, a gente tem uma concentração importante, em torno de 85% das operações todas acontecem dentro dos 5 principais bancos. Mas a gente teve a chegada das fintechs, a gente teve a democratização do cartão de crédito. Na época dos meus pais, não era cartão de crédito, era um Hum. negócio raro, né? Era Então, o chequezinho, olha lá quem tinha. exatamente. Então, assim, cheque especial, talão de cheque, era uma coisa, não era todas as pessoas que conseguiam acessar. As instituições financeiras, elas se abriram para esse movimento. Nos Estados Unidos, o índice de endividamento das famílias, e aqui endividamento tem duas coisas. Tem a dívida, que não é um problema, como a parcela do carro, a parcela do imóvel, essa dívida não é ruim. O atraso da dívida é ruim. É o atraso do cartão de crédito, o atraso do cheque especial, do crédito pessoal. Então, quando eu digo as famílias americanas são mais endividadas, não quer dizer que elas estão argoladas. Quer dizer que a forma com que elas adquirem os seus bens é através do parcelamento, porque a taxa de juros é muito baixa nos Estados Unidos. Agora a gente está num patamar alto para aquela economia, mas a taxa de juros lá vale a pena comprar pagando juros do que despender todo o dinheiro. Aqui no Brasil, a gente tem alguns elementos que estão levando a gente para essa abertura do acesso ao crédito, mas a gente ainda tem outros pontos. Por exemplo, a gente ainda tem muita informalidade. Você conhece bem os números. Uhum. A gente tem muita informalidade no mercado de trabalho. Agora, com essa simplificação dos faturamentos, está ajudando as pessoas a regularizarem o seu negócio. Aí vem aquilo que você falou, mistura o caixa, né? Então, a profissionalização. A gente tem que pensar que a taxa de juros no Brasil ela é uma das maiores do mundo. Então, isso atrapalha a vida da pessoa que está tomando o crédito. Ela quer realizar o sonho da casa própria. Mas será que é sonho? Ou se isso vai ser um inferno na vida dela, Uhum. né? Então, ela vai sair ali com um carnezinho para 30 anos, para poder caber Dentro do dentro orçamento. dentro do orçamento, né. Então, a gente tem uma carga tributária muito pesada também, né, e quando a gente fala tributo, eu não estou falando daquele imposto que as empresas pagam, estou falando da conta de energia, estou falando dos nossos alimentos. Então isso tudo sobrecarrega o caixa das famílias. Hoje, a cada 10 pessoas, 7 estão endividadas, né, 7 estão comprometidas, estão com a renda comprometida. E Quan como esse comprometimento da renda, como funciona para a gente deixar claro aqui para o nosso público? O que que a gente levaria em consideração, né?
começa o mês e estou com a minha renda comprometida. É um percentual do salário? Como que a gente poderia passar isso para opa, espera aí, eu vou cuidar aqui algumas coisas. Porque sempre tem aquele joguinho, né? Ah, tanto para educação, aqui para transporte, aqui para saúde, e vai chegando num ponto onde a gente não tem mais recurso para destinar. E acaba até, né, hoje em dia, a maioria das pessoas não tem nenhum momento de lazer, justamente por ter essa renda comprometida. É possível, a gente consegue hoje, levando em consideração um trabalhador convencional, CLT, até 2 salários mínimos, conseguir viver no nosso país com uma certa qualidade? Vai rolar dica agora, tá bom? Tá, eu gosto, a dica é boa. Alimentação, habitação, energia elétrica, transporte. Esses são os itens mais pesados sobre a família brasileira. Aqui fica 80%, 85% do orçamento. E aí a gente tem problemas. As pessoas não conseguem ter um bom plano de saúde, não conseguem ter o lazer, não conseguem pensar no futuro, não conseguem acesso a um ensino melhor por conta desse peso que acontece sobre a renda do trabalhador. No ano passado, eu fiz uma série de programas na INSS que chamava Grana Extra. Porque, assim, tem uma coisa que eu também falo que é: não é o que acontece comigo, é o que eu faço diante daquilo que acontece comigo. Hoje vocês estão me vendo aqui arrumadinha, toda bonitinha. Ah, pois é. Procura lá no Google, tem várias histórias minhas. Eu já fui uma endividada. Eu tive filhos muito jovem, eu me separei, eu me endividei. Sim, nome no Serasa, volta, mora com os pais, reorganiza, recalcula a rota e começa tudo de novo. Se você procurar lá no Google, você vai encontrar a minha história que está em vários jornais. Então, como é que a gente se reinventa, né? O dinheiro, ele é mais ou menos como ir à academia, né? Então, eu vou na academia, eu posso comer mais, ou seja, eu ganho mais, eu gasto mais. A dieta começa só na segunda-feira. Por quê? Não pode começar no sábado? Outra coisa, é só mais um brigadeiro, é só mais um refrigerante, é só mais um parcelamento, é só mais um sapato que eu levo para casa. E aí não tem, um momento de sentar e reorganizar. Eu vou voltar no grana extra, porque é ali onde eu vou deixar as A dicas, dica mas tem um mantra que eu falo muito, que é bom, então assim, eu tive uma história com endividamento e consegui resolver, você também vai conseguir resolver. Eu vou deixar aqui algumas dicas. Outra coisa, que é um mantra que eu falo: quem não anota, não controla. Quem não controla, não gerencia. Bom, se eu não tenho a clareza do que eu gasto, eu não sei para onde o dinheiro está indo. A maioria das pessoas sabe quanto ganha, porque está lá no contra-cheque, no contra-cheque. olerite. Mas todas as pessoas, eu posso dizer que a maioria esmagadora não sabe para onde vai o dinheiro. Não faz esse controle. É o cafezinho, é o app de comida que chega em casa, é o aplicativo de locomoção. A gente usava táxi no passado, como a gente usa transporte hoje por aplicativo? Eu não sei na sua casa, mas na minha Não. casa táxi era só quando alguém ficava doente Ou fazer compra no mercado e não e não tinha como conseguia levar nas costas. levar. É, mas hoje não. Hoje você vai a 2 quadras, você pega um aplicativo. E Hum. tudo que é você já percebeu? Nossa, tem tanta coisa para compartilhar aqui que eu preciso voltar no grana extra. Mas você já percebeu quando você compra alguma coisa na internet, o sistema mostra assim: você gostaria de salvar seus dados para compras futuras? Provavelmente você vai dizer que sim, né? Não quero ter o trabalho. Existe um estudo que mostra que se você levantar do sofá para ir buscar seu cartão lá na bolsa, você não compra aquele artigo. Ele fica parado na cesta. Porque você só o levantar para pegar a bolsa, para pegar o cartão, você já pensou. Aí você vai falar assim: "Dai, mas agora o número está dentro do celular". Pois é, ficou mais fácil de você gastar. Existe uma indústria de marketing trabalhando É que contra você. eles sabem que a pessoa vai comprar ou na dor Ou ou na na alegria. emoção. É. Isso, e aí na emoção ela tá ali com o celular na mão, cartão de Mas crédito, se você anotar os seus recebíveis e seus gastos, você vai falar: "Opa, espera aí", vai refletir: "Eu não posso", ou "Eu posso".
Eu vou deixar 5 dicas no final, mas agora, no Grana Extra, a gente fez um trabalho exatamente olhando para essas pessoas que são empreendedoras, que o orçamento está apertado, que são funcionárias de empresa e estão com o orçamento apertado. Inclusive, na semana passada, eu falei na rádio sobre renda passiva e renda ativa. A renda passiva é aquilo que está lá no banco, que está gerando dividendos, que está gerando Recursos. aluguéis a seu favor. Agora, a renda ativa é aquele over, aquilo que você pode fazer a mais. Por exemplo, você é funcionário de empresa das 8 às 18, mas você tem o seu carrinho. Será que você pode trabalhar de Uber das 6 até as 10 da noite para fazer uma grana extra? Você trabalha lá no departamento de contabilidade e todo mundo, quando você traz o bolo, todo mundo quer comer um pedaço do bolo. Por que que você não faz bolo de encomenda? Né? Você é bom em inglês? Por que você não dá aula de inglês? Você escreve bem? Por que que você, não pode, corrigir textos, atualizar textos, né? Ah, o infoproduto, né? Uhum. Quantas pessoas hoje vivem de infoprodutos, têm a sua lojinha dentro de casa, seja cursos ou seja, vendendo no e-commerce? Tem algumas pessoas que eu conheço que vão atrás da grana extra, e aí uma das questões é ter um objetivo claro. "Ah, Dai, eu tenho um exemplo clássico, eu tenho uma pessoa que me ajuda lá com as minhas coisas de casa, e ele trabalha no escritório de advogados, ele é assistente, e ele queria dar entrada na casa própria. E aí ele está há 1 ano trabalhando como Uber no período da noite, ele ele mora na Palhoça, e ele trabalha em Floripa, então ele vai 2 horas mais cedo e ele trabalha de Uber em Floripa. Já aproveita o trajeto para ganhar uma grana extra. Quando ele está voltando, das 6 às 9, ele faz corridas no caminho para casa. Ele conseguiu ter uma grana extra. Então, assim, a provocação aqui é: você precisa se reinventar, né. Mas é sempre bom a gente pensar no futuro, né? Porque e colocar metas. Você imagina, né? Trabalhador 9 horas por dia. Não estou considerando o deslocamento. Vamos supor que ele faça algo para ter essa grana extra, né? Mas durante 5, 10 anos. Ele não vai se permitir o autoconhecimento. Ele não vai se permitir, talvez, entrar na academia, procurar se aperfeiçoar, e aí acaba virando um círculo vicioso. Ele vai estar sempre dependendo de uma grana extra. E o que pode acontecer, e aí seria um cenário terrível, é essa grana extra se tornar a Novos grana. gastos. Isso. Que é o quê? Eu ganho 5, passei a ganhar 7. Opa, eu tô aqui vivendo com 5, 7, eu vou me dar o luxo de fazer uma compra, um sapato. É, e assim, né, a gente, ter o que eu quero dizer é novos hábitos, né. Eu não estava acostumada a jantar fora, agora eu janto toda sexta-feira. Eu fazia uma academia simples, agora eu faço uma academia melhor. Eu trocava de carro uma vez por ano, agora aliás, eu nunca trocava de carro, troquei uma vez, agora eu quero trocar Trocava sempre, de carro na necessidade. né. Então, é normal isso, a gente claro que a gente gosta de se acostumado com o que é bom, só que eu já tô quase trazendo as dicas aqui, mas vamos lá. A primeira dica que eu trago é: quem não anota, não controla, quem não controla, não gerencia. Essa para mim é a Papel e caneta. Papel e caneta. até Ah, mas eu hoje. não tenho o computador para mexer no Excel. Não tem Uma problema. agendinha, um Papel e papelzinho, caneta. A nossa funciona. avó fazia com papel e Uhum, caneta. Então é simples. De um lado você vai colocar a entrada e do outro lado tudo. Tudo, Dai. tudo. Tudo. Até que você tenha clareza, é tudo. Ok? Maravilha. A última dica, que é para eu costurar isso que você está me falando, tenha objetivos claros. O que que eu quero? Onde é que eu estou indo? Eu costumo falar que, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, Verdade. né? Ou tem outra que eu falo mais ainda, que é: não seja cavalo paraguaio. Sabe o que é cavalo paraguaio? Sai na frente, Corre que é uma desesperado. beleza, só não sabe para onde vai, né? Então vamos lá. O que que você quer? Você tem clareza disso? Ah, você quer emagrecer 3 quilos. Que bom, mas que você quer? Você tem, quais são os teus anseios? Você quer se formar numa outra faculdade, fazer outro curso, montar o teu negócio, o teu filho estudar em determinado colégio, trocar de carro? Qual é? Para onde você está indo?
Precisa ter clareza. E essa clareza, às vezes, é bom colar na porta da geladeira. Porque você vai ver aquilo todo dia. As pessoas precisam Todo dia. disso, né? É porque isso chama corrida dos ratos. Você trabalha, gasta, paga, trabalha para pagar e aí fica, e aí fica. E quando você chegar lá nos 70 anos, você vai encontrar uma aposentadoria chamada INSS e um plano de saúde excelente chamado SUS. É isso? É isso que a gente quer realmente pra gente? Sabe? O que a gente está pensando em deixar para os nossos filhos? Porque também não é só legado financeiro, não é só financeiro, mas tem um legado aí. Olha, minhas finanças eram super apertadas, eu não deixei dinheiro para os meus filhos, mas eu ensinei eles a cuidar de dinheiro. Você já deixou um legado, né? Então, Perfeito. quando você tem um objetivo claro, você sabe para onde você está indo. Então, cada toda escolha é uma renúncia. Eu escolhi comprar um sapato novo, então tudo bem, você está renunciando àquela viagem em família, ou você está renunciando à sua próxima o imóvel que você deseja. Você continua no aluguel em detrimento de ter um sapato, tudo bem? E aí você começa: "Poxa, Dai, mas" aí tem uma coisa que as mulheres fazem muito bem: "Ai, mas eu mereço, eu trabalho". "Ah, eu também mereço", todo mundo merece. A gente fica colocando armadilhas, né, então assim, tá feliz? Não vai para o shopping, tá triste? Não vai para o shopping. Parece que vai se presenteando. Nossa, essa semana foi tão Eu puxada. Ah, eu mereço. mereço. Isso a gente não faz isso com Ah, a comida a mais? é A gente verdade. faz isso com o dinheiro a mais. Então, quando a gente tem essa visibilidade, Kleber, do que a gente tem de dinheiro, e aí para onde a gente está indo, a gente consegue fazer escolhas. E aí, começando a responder a tua primeira pergunta, como é que a gente começa a investir? A maioria das pessoas pensa que precisa de muito dinheiro ou muito conhecimento. Não é verdade. O que você precisa é constância. É pouco, Dai? É pouco que eu posso guardar? Não tem problema. Quanto mais cedo, melhor. Melhor. Einstein já trouxe a oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos, juros sobre juros. Então, é mais importante, é mais inteligente uma pessoa que guarda R$ 500 todo mês do que aquela que guarda 5.000 uma vez por ano. Porque os juros compostos vão trabalhar a teu favor. Então, Seria uma renda passiva. Não uma renda acaba não, passiva. não tu não tá fazendo nada, o dinheiro tá vindo. Exatamente. Tá Então, fazendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. exatamente, enquanto você está trabalhando, ganhando teu salário, tem um dinheiro que está lá no banco ou na corretora rentabilizando. Então, primeira dica foi: papel e caneta, anotar os gastos. Essa daí pra mim é insuperável. A segunda dica é cortar os vazamentos. Porque se eu tenho clareza dos meus gastos, eu corto o vazamento, perfeito? Segunda dica: cortar os vazamentos. O Titanic foi um buraquinho que começou, né? Sim. Terceiro, comece agora, hoje. Dai, mas eu tenho pouco dinheiro. Não tem problema. Não tem problema. As pessoas parecem que colocam na cabeça, ah, eu tenho que ser 20% do que eu ganho. Tem que ser 30% do que eu ganho. Faça. Isso é o ideal, dez mas é reais, 20, 30. mais importante do que os 20 ou 30 é começar. Então, terceira dica é: você sabia que você pode investir a partir de R$ 45 no tesouro do governo, no título público federal? A partir de R$ 45, você já pode investir numa renda fixa. Terceira dica: primeira, anota. Segunda, corta vazamento. Terceiro, começa. Dá, eu consegui R$ 50. Que bom. Só que assim, registra. eh, Tem alguns bancos ou corretoras que você pode fazer uma programação que aqueles R$ 50 já sai direto. Já sai direto e vai direto para uma aplicação. Então, estes R$ 50 ou R$ 100, não, mês que vem, não pode ser 40. Agora eu vou dar uma de professora aqui. Não pode ser 40, tem que ser no mínimo 50. Você já provou, é igual quando você vai para academia. Poxa, você já fez meia hora de esteira, por que você vai fazer 10 hoje? Você já provou que pode Uhum. meia hora, então vamos lá. Vamos fazer no mínimo 30 minutos. Então, no mínimo R$ 50. Aí, neste momento aqui da terceira dica, Vai criando uma mentalidade de investidor. isso aí, e vai criando a reserva de emergência, o extintor de incêndio no canto da parede. Para que serve reserva de emergência? Emergência. O que é emergência?
Acidente de carro, desemprego, alguém doente, separação, um filho doente. Isso é emergência. Teria Aproveitar a Black Friday em novembro não é emergência. até porque é uma armadilha, né? Na maioria das vezes é uma armadilha. Acaba fazendo com que a gente compre coisas que normalmente a gente não precisa. Para mostrar para pessoas que você nem conhece. É verdade. O Warren Buffett tem uma frase dessa. Você compra coisas que não pode pagar para mostrar para pessoas que você não precisa provar nada. E o terceiro agora não me recordo, ou para. Não lembro agora. Enfim, depois você pesquisa e coloca aqui pra gente. Mas o fato é, a reserva de emergência é para emergência. Daí, onde eu coloco a reserva de emergência? Eu tenho poupança. Se você tem poupança, que bom. Parabéns. Já fez um Já é caminho. alguma coisa. Agora, a gente precisa melhorar os rendimentos. Por quê? A poupança, geralmente, ela perde para a inflação. Né? O que que é perder para a inflação? Ela vai rentabilizar algo e aí a gente tira a inflação e aí ela fica no 0 a 0. É como se eu deixasse embaixo do colchão? Praticamente. Com essa taxa de juros que está aqui agora, nem tanto, mas em breve vai acontecer isso. Por quê? Porque a remuneração da poupança, ela muda de acordo com a taxa de juros. A partir de 8,5%, ela tem um fixo de 6%. Abaixo, taxa de juros abaixo disso, aí acho que é 0,5%, 0,40 ao mês, agora eu não lembro. Porque eu não aplico em poupança e eu não ensino ninguém a aplicar em poupança. Eu Bom, não posso te ensinar nem, aquilo que eu nem não sei faço. explicar esse negócio da poupança. Mas o brasileiro está acostumado com essa história da poupança, né? Uma coisa é poupar, outra coisa é investir. Poupar, você está reservando esse dinheiro para alguma coisa. Investir é você ter uma renda passiva em função desse dinheiro. Vamos lá. Dai, eu tenho R$ 50, estou super decidida, super decidido aqui a investir, mas onde é que eu faço? Você abre uma conta numa corretora, qualquer corretora, tá? Abre uma conta numa corretora, manda o dinheiro do teu banco para essa corretora e aí lá você aplica no Tesouro Selic. Tesouro Selic é o título público federal que acompanha a renda fixa. Taxa de juros subiu, você vai rentabilizar melhor o teu capital. A taxa de juros caiu, vai rentabilizar negativo? Não. Você vai ganhar um pouco menos, só que você vai ter uma inflação menor também, Se ok? mantém. Se mantém. Por que é Tesouro Selic? Porque a emergência não tem hora para acontecer. Aconteceu agora, você clica no botão, põe o dinheiro na conta e paga lá o médico, o hospital, enfim, o que S- for a tua emergência. Seria uma aplicação conservadora. É uma aplicação conservadora, com liquidez imediata, você pode mexer em qualquer momento, que acompanha o CDI, acompanha a Selic, então ela não vai ter variação importante, que se você sair antes da hora, Dai, mas eu olhei aqui o vencimento é para 2040, não tem problema, tá tudo bem, você consegue sair antes, ok? O Tesouro Selic é o caminho para o início da jornada do investidor. O ideal é que a gente tenha em torno de seis meses o custo fixo. Daí eu tenho aqui R$ 5.000 de salário e eu gasto R$ 3.500 por mês para me manter. Então, você vai juntar 6 vezes esses 3,5 Dos custos fixo. do custo fixo. Basicamente, o que eu preciso para me manter. Se você for demitido, você vai ter lá o FGTS, mas se você, né, for demitido por qualquer outra circunstância que você não tenha uma reserva adicional, ou se a sua conta do FGTS ainda está pequena, o que você vai fazer? Você vai ter 6 meses para procurar um novo emprego, ok? Então, para você que é CLT, são 6 vezes o valor do custo fixo. Por isso que você precisa começar de pouquinho. Se você é empreendedor ou empreendedora, o desafio aumenta porque você está no Brasil. E no Brasil, empreender não é para amadores, né? Nem um pouco. A régua sobe para 12 a 15 meses. E isso vale também se você é profissional liberal, dentista, médico, advogado, né? O pessoal que trabalha em redes sociais também, que são empreendedores, na verdade. O ideal é que seja entre 12 a 15, até porque você tem até um negócio para gerir, né? Então, se falta para você, vai faltar para o seu negócio também. Então, reserva de emergência,
6 vezes o valor do custo fixo, se você é empreendedor profissional liberal, a gente vai de 12 a 15 meses, ok? Maravilha. Este dinheiro vai para Tesouro Selic. Dai, mas eu vi uma tal de LCA, LCI, CDB, também pode ser. CDBs, LCAs, LCIs são ativos emitidos por bancos. Você pode investir lá. Minha sugestão: liquidez diária e negocie o melhor percentual de taxa possível. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque senão a gente vai ficar até às 3 da tarde, Imagina. né? E tem bastante detalhe. Daí eu também fiquei sabendo de um fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa também vai te dar essa liquidez, mas ele tem taxa de administração e a rentabilidade dele geralmente é menor. Então, sem complicação, Tesouro Selic. Dai, eu ouvi você falar tudo isso aí e eu já tenho a minha reserva de emergência, mas ela está em poupança. Eu faço o quê? Que bom. Pega esse valor, mantém no Tesouro Selic, porque é reserva de emergência, mas aquilo que passou os teus 6 meses, você pode investir em outros ativos. Você pode investir em fundos imobiliários, que você pode entrar com 100 mil, R$ 100. O mínimo para começar são R$ 100. Então, você pode ter cotas imobiliárias. Você pode ser dono do shopping Beira-Mar? Imagino que não. Mas você pode ser dona de um pedacinho? Pode. Você consegue vender um pedacinho fácil? Sim. Né? Uhum. Então, o fundo imobiliário nada mais é do que você investir em imóveis, só que com uma fração e que você pode sair com a liquidez de 2 dias. Importante. Fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa, Kleber, então eles têm variação a depender do humor do mercado. Então, ele não é mais a sua reserva de emergência, já é aquele valor acima da reserva. Então, acima da reserva, você pode ter fundos multimercados, você pode ter ações, você pode ter os fundos imobiliários, você pode ter uma conta internacional, você pode sofisticar teu patrimônio com pouco dinheiro. Criptoativos, pode? Pode também, mas não pode ser criptoativo como reserva de emergência, não pode ser uma ação como reserva de emergência, porque esses ativos oscilam diariamente. Então, imagina, você tem R$ 10.000, a minha reserva de emergência é R$ 10.000. Aí o governo, o Trump, vamos combinar que a gente tem uma guerra que vai fazer 3 anos, no dia 24 de fevereiro do ano que vem. A gente tem uma guerra comercial entre países, a gente tem conflitos importantes acontecendo aqui na América Latina. Então, tudo isso impacta nos mercados. Perfeito. E aí, os teus 10 mil, hoje não são mais 10, são 9. Aí, sabe o que vai acontecer? Bater o carro, você vai precisar tirar o dinheiro, você vai ficar bravo com o mercado financeiro, vai dizer que a culpa é do mercado e que você nunca mais vai investir. Falta de informação. E olha aqui, em 5 minutos eu discorri uma carteira de investimento. Todas as pessoas conservadoras podem ter ações. O que muda é o percentual e o tipo de ação. Se você é conservador e quer investir em ações e já tem a reserva de emergência, você pode investir em ações de bancos. Distribuem bons dividendos, oscilam menos do que uma empresa de comércio eletrônico, né? Então, uma ação de comércio eletrônico e um banco. O banco oscila menos, gera mais dividendo. Uma empresa de energia elétrica, uma companhia de energia elétrica, gera bons dividendos, é mais perene. Então, você pode ser conservador. O que muda é o percentual. Eu sou super arrojado. Maravilha, você pode ter small caps, que são companhias pequenas com possibilidade de crescimento. Por que eu falo, Kleber, em abrir uma conta numa corretora? Eu trabalhei muitos anos em banco, eu tenho 25 anos de estrada. Banco eu fiquei por 17 anos, 17 anos, é. Os bancos, eles são pouco democráticos. Lá na corretora, você vai encontrar um ambiente de educação financeira, você vai encontrar vídeos explicando quais são os cuidados que tem que ter, quais são os impostos que são pagos, qual o prazo da operação. Então, dentro das corretoras, outra coisa, com R$ 100 em banco, você não é nem um cafezinho você toma de graça, né? Dentro da corretora, com R$ 100, você já consegue ver toda a plataforma. Então, dentro de um banco, alguns investimentos é para quem tem acima de 100 mil, acima de 500 mil. Dentro do banco, a gente tem um fundo lá, que a gente usa muito na XP, de liquidez, que é a partir de R$ 100.
a Lojas Marisa, que é cliente lá, tem no mercado, né, na XP, aplica no mesmo fundo para liquidez. Então, assim, é mais democrático que isso? Tem para todos os bolsos. Tem para todos os gostos, isso aí. Daiane Gilbert, estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Várias dicas aqui, muito, muito bacana, né? Desde daquele que ganha até 2 salários mínimos, até empresários, enfim, já conseguem ter uma certa noção. Como que esse pessoal faz para saber um pouquinho mais? Onde que a gente encontra? Onde que o nosso público pode encontrar a Daiane Gilbert? Bom, como eu falei lá atrás, a jornada do investimento do investidor, ela é feita de conhecimento, de disciplina, de clareza de objetivos e é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de 50 metros. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Se você tem 50 anos e está nos ouvindo, tudo bem, dá tempo. Mas se você tem 25 anos, a matemática vai ser muito mais generosa com você, com a magia dos juros compostos. Então, as dicas que eu vou deixar aqui consolidadas. Quem não anota, não controla, não gerencia. Papel e caneta, tenha a informação na mão. Segundo, contenha os gastos, os vazamentos. Tente encontrar dinheiro nessa conta. Precisa tirar ali um excesso para esse excesso virar sua reserva de emergência. E o hábito, lembra sempre que não é sobre volume, é sobre constância, ok? Reserva de emergência, como é que a gente faz? Tesouro Selic para começo de conversa. Dai, eu quero estudar mais. Acompanha meu canal lá no dai.gubert. Eu coloco sempre dicas, todos os episódios do Descomplicando as Finanças, com essa sopa de letrinha que são os investimentos, tá tudo lá. E 5, tenha clareza para onde você está indo. É a compra de um imóvel? É a compra de um carro? É uma faculdade? Para onde você está indo? E se conecte com isso todos os dias, porque quando a gente vai comer um brigadeiro, a gente lembra que tem que emagrecer 3 quilos e já foram 2.900, a gente devolve o brigadeiro, É né? verdade. Aham. Então, se eu quero ter uma aplicação de R$ 10.000 e eu tenho 9,5 e tá chegando a Black Friday, que às vezes é Black Fraud, né? É uma fraude. Então, peraí, antes de eu comprar, eu vou pegar esses 500 e vou colocar daqui. E comemore. 10.000 era meu primeiro objetivo, comemore. Agora, qual o próximo? 15.000? 20.000? Né? Então, e aí, vou deixar mais um saldinho aqui. Conhecimento. Invista em conhecimento. Tá aí uma coisa que ninguém tira de você e vai ficar para sempre. A gente tem vários influenciadores que fazem esse trabalho nas redes sociais. Eu sou embaixadora da XP, tenho também a missão de difundir educação financeira. Então, aqui importante, siga perfis adequados, perfis que estão em linha com a ética e com a informação adequada. Não existe almoço de graça. Não existe aplicação financeira com 2%, 3% garantido ao mês. Isso é pirâmide. E pirâmide só é bom se você começar, né? Entrar no começo, mas provavelmente não é você. E ainda assim, não vai ser bom. Essa pirâmide vai cair. Então, invista em conhecimento. É sempre o melhor investimento. Muito bom, Daiane Gilbert. Quero te agradecer, né, por essa aula de investimento. Acredito que, assim como eu, né, vou sair daqui com vários insights, já louco para fazer alguma coisa. Imagina, né? Eu vou pegar aqui uma graninha extra, né? Claro, tem que ser por um objetivo, não pode ser pro resto da minha vida, né? Anotar tudo que eu gasto, muito importante. Acho que esse aqui É o é o presente do vilão, dia. é o presente, né? E comece a investir, né? Pega essa dica no Tesouro, 40, 50 reais, comece. Não deixe para amanhã. Não deixe de ter 5.000, 10.000 reais, comece a investir. Quero te agradecer. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Segue a gente aqui no nosso perfil, se inscreva no canal, dá aquele joinha e até mais.